Ok. Então, sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Estou muito entusiasmada para a gente discorrer sobre esse tema. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui na sala, parabenizá-los por se dedicarem a conhecer um pouco mais da aromaterapia. Cada vez que a gente está vindo aqui, a gente está trazendo novidades para vocês, para agregar na rotina de vocês, né? Para quem não me conhece, eu sou Valéria Barros, eu sou uma usuária apaixonada dos óleos essenciais. Os óleos, eles transformaram a minha vida e a da minha família, tanto no lado físico, no lado emocional e também no lado financeiro. E eu sou uma compartilhadora com orgulho dos óleos essenciais, né? Hoje a gente está aqui para representar e compartilhar com vocês óleos que são referências no mundo inteiro, da empresa doTERRA, que significa dádiva da terra, um presente da terra, uma empresa que a gente tem uma segurança de poder estar utilizando os óleos essenciais, porque nós temos um selo que certifica, né, 100% da pureza, testada e garantida dos nossos óleos, e isso nos dá um respaldo para a gente fazer uso da aromaterapia de 3 formas, que são os 3 modelos, né? Que é o modelo francês, alemão e inglês. Então, a gente pode inalar os óleos essenciais, a gente pode fazer uso tópico deles e podemos também fazer a ingestão. É algo que muitas empresas não fazem. A gente tem no Brasil a liberação da Anvisa e da Convisa para fazer o uso desses óleos essenciais de forma ingerível. Tá? Então, quando a gente fala em ingestão, a gente está se referenciando à doTERRA, para que vocês não saiam daqui depois de tudo que vocês vão ouvir, para quem são os nossos convidados, e querer comprar qualquer outra linha de óleos essenciais achando que são todos iguais, né? Então, não são, tá? A gente está aqui atestando e garantindo os óleos que nós utilizamos, que tem uma equipe de médicos, cientistas, profissionais por trás disso, para dar esse respaldo, para a gente estar trazendo um suporte para a nossa saúde, tá? E eu gostaria de pedir aos nossos convidados, né, que ainda não são usuários, que não utilizam os óleos, que não compram com desconto, que vocês se apresentem no nosso chat, fala o nome, a cidade de onde você é, tá? E se no final dessa apresentação você tiver interesse em consumir os óleos assim como nós consumimos com desconto, você pode procurar a pessoa que te convidou para participar desse encontro e com certeza ela vai te dar dicas e orientações, tá? Então, o nosso tema de hoje é o sistema cardiovascular e o uso dos óleos essenciais. Estou muito honrada porque a gente tem aí cada vez mais profissionais da área da saúde, né, fazendo uso, estudando, pesquisando, aplicando os óleos essenciais, não só na rotina deles do dia a dia, mas também na área que eles atuam. E hoje a gente tem como nosso convidado aqui o Rodrigo Menezes, que é biólogo e farmacêutico, né, ele é mestre e doutor em ciências da saúde, e ele vai poder compartilhar com a gente os saberes que ele tem aí, né, muito profundos sobre o uso e a atuação dos óleos essenciais. Então, Rodrigo, quero te agradecer por você ter aceitado o nosso convite, né? Disponibilizado no seu tempo. Sei que você é um cara muito ocupado, né? Está trabalhando muito mais aí na e você se dispôs a estar aqui. Então, fala pra gente o que é que você faz, quem é o Rodrigo, né? E como que você está vendo esse mundo aí dos óleos essenciais. Então, gente, boa noite para todo mundo. Como a Valéria falou, eu me chamo Rodrigo. Eu, na verdade, comecei a trabalhar com esses óleos essenciais, aí a conhecer, na verdade, por conta do destino, alguma coisa desse tipo. Eu não conhecia a doTERRA, sabe? E eu conhecia só a fitoterápica, alguns óleos que eu achava que eram de referência, que tinha selo de garantia, ou seja, eu realmente não conhecia. Até que então, eu entrei num grupo assim aleatório de óleo essencial e aromaterapia, que eu gosto bastante, é uma área que eu sempre estudei, sempre trabalhei. Então, aí eu encontrei tinha uma pessoa de Sergipe, era do Brasil todo esse grupo, né? Então, aí tinha uma pessoa de Sergipe que era a Carla. Aí a Carla, ela falou da doTERRA, só que até então eu fiquei sem acreditar realmente, porque eu acreditava, sabe? O fitoterápico é legal, ou então os outros é legal. Não, desculpe falar o nome das empresas, gente, que é antiético até, mas
É, mas, na verdade, é porque eu realmente achava e confiava nos outros, assim, sabe? Porque eu realmente não conhecia. Até que ela me apresentou do Terra e eu acabei me cadastrando, fazendo uso. E também foi... Por que também eu procurei isso? Na verdade, além de fazer terapia, quando eu fazia terapia, minha terapeuta indicou alguns óleos essenciais para inalação. Aí foi que eu procurei alguns óleos essenciais sem conhecer o Terra, ok? Só que ainda assim, só que eu já sabia sim dos efeitos físicos, os psíquicos não todos, não vou mentir, os físicos sim eu já sabia. Por quê? Porque eu estudei, fiz farmácia, sou farmacêutico, como a Valéria falou, e sou biólogo. Eu já sabia dos benefícios, porque na verdade, a minha tese de mestrado foi o efeito do geraniol. O que é o geraniol? O geraniol é um monoterpeno, certo? Que está presente no Cibopolgon vinteriano, está presente no capim-limão, tá? Só que é um monoterpeno isolado que eu utilizei para observar os efeitos terapêuticos, certo? Por exemplo, para arritmias cardíacas, que a gente induzia arritmias cardíacas em animais, em modelo murino, certo? E no mestrado eu utilizei o geraniol e observei que tinha um efeito muito bacana. Porém, enquanto eu fazia os experimentos, eu sentia cheiro, sabe? E eu disse, nossa, que negócio bom de se trabalhar, inclusive, sabe? Aí, então, isso eu fui levando, estudando, aí eu fui observando os efeitos terapêuticos, os efeitos cardioprotetores, certo? Eu sempre trabalhei com cardiologia e eu vi que tinha condição de expandir nisso. Só que acontece, tem um paradigma muito grande, que por exemplo, na UFES, na Universidade Federal de Sergipe, nós achamos que temos poucos recursos. Por quê? Porque é uma universidade que não tem tanto, assim, não tem uma verba tão grande quanto outras universidades maiores, porém, nós temos uma riquíssima flora, uma flora muito grande, inclusive no Brasil, no mundo, na verdade. Só que a gente achava que tinha pouco recurso, só que a gente tinha um recurso que era muito assim, produto natural e trabalhar com o quê? Com o efeito fisiológico desse produto natural. E uma vez que eu trabalhava com cardiologia, então aí foi que eu fui testar esses óleos e fui observar os efeitos antiarrítmico, anti-isquêmico, que prevenia isquemia e reperfusão, ou seja, pessoas que tinham angina de peito, pessoas que já tinham feito, por exemplo, pessoas que tinham feito, já tinha infarto agudo do miocárdio, porém uma isquemia leve, não uma isquemia tão grande, certo? Não é um infarto fulminante, aquele que a gente fala, mas aqueles são microinfartos que a gente chama, que são isquemias, certo? E essas isquemias a gente viu que poderiam ser revertidas, e foram revertidas. Inclusive, eu vou mostrar algumas imagens para vocês do efeito dos óleos, e foi por inalação não, nós fizemos com dois jeitos. Nós fizemos por duas maneiras, na verdade. Nós fizemos ingestão, certo? E inalação. E nós observamos que ambos tinham um efeito muito bom. E nós observamos também a toxicidade. E vimos que, por exemplo, por quê? Aí sempre vinha a pergunta. Era um questionamento muito da minha banca, de quando eu estava sendo avaliado, certo? Era por que você está usando produto natural e você não está usando um produto sintético? Sabendo que, por exemplo, você quer observar uma coisa que diminui a frequência cardíaca, que melhora a função cardíaca, sabendo que nós já temos tantos fármacos no mercado que tem essa propriedade. Era sempre uma pergunta de banca, assim, era sempre uma pergunta da banca, certo? E o meu questionamento era a toxicidade. E realmente, a gente observava a toxicidade, inclusive em células hepáticas também, e observou que não tinha essa toxicidade tão grande como, por exemplo, nós temos a losartana,
como nós temos, por exemplo, a nifedipina, certo? Que foi o controle positivo que eu utilizei. E eu comparava o fármaco, justamente um fármaco que era o controle positivo, com o óleo essencial. Tanto o óleo essencial, eu olhava o óleo essencial completo, como também alguns compostos isolados. Por que compostos isolados? Você pode estar me perguntando. Imagino que, por que está usando composto isolado sabendo que tem um óleo essencial? Porque, na verdade, a gente sabe que na farmacologia, quando a gente busca novas substâncias, tem um respaldo maior quando você tem produtos isolados. Uma vez que você não sabe se o efeito é sinérgico, ou seja, a mistura de todos os óleos, ou se é realmente do majoritário, ou seja, daquele terpeno que tem mais ali naquele óleo, certo? Ou seja, daquele monoterpeno, pode ser terpeno, ou seja, aqueles terpenoides que estão ali. Aí a gente queria saber se era o efeito, se era em conjunto ou se era um efeito apenas do majoritário. Aí nós fazíamos o teste de ambos, certo? E nós percebíamos que a sinergia, ou seja, quando a gente tinha um efeito sinérgico, tinha um efeito mais potente do que ele puro, do que ele isolado. Perfeito. Só que na indústria farmacêutica, a gente fazia o isolado porque para a gente... claro que eu não vou aqui ser demagogo nem entrar em contradição, mas a gente na indústria farmacêutica, claro que a gente busca lucro, né? Então, se eu estou pesquisando uma molécula, claro que eu quero patentear e quero vender. E é mais fácil na indústria farmacêutica, dão mais valor quando você tem uma propriedade de um fármaco que ele é isolado do que quando é uma coisa sinérgica, porque vai dizer bem assim, ok, você extraiu o óleo essencial, você fez a cromatografia gasosa, certo? Beleza. Mas qual a garantia que eu vou ter que o óleo essencial que você está usando vai ser o mesmo óleo essencial que, por exemplo, que na Europa usa? Que é um diferencial da do terra, que é dos lugares nativos, não é isso? Então, aí, justamente é esse questionamento que a gente não utilizava muito os óleos essenciais, porque quando nós observávamos, quando era observado, por exemplo, a composição dos óleos essenciais em vários locais, inclusive eu já fiz um trabalho que foi em conjunto, que nós observamos a quantidade de substâncias e das divergentes, do que divergia, por exemplo, sobre estresse térmico e hídrico, ou seja, uma planta que estava, algum vegetal que estava com água, com bastante água, com pouca água, ou então com muito sol, no inverno, verão, digamos assim, certo? E nós percebíamos que tinha uma diferença do majoritário, ou seja, a quantidade dos componentes dos óleos que são voláteis, como todo mundo sabe, a quantidade também variava. Isso foi provado, a gente tem isso, inclusive, publicado, que essa quantidade varia. Inclusive, a gente fez do manjericão. E viu que o manjericão ele variava bastante de acordo com o tempo da coleta. Ou seja, se o manjericão já não é nativo daqui, além de não ser nativo daqui, e ainda mais, tem essa variação tão grande, como é que eu vou ter essa resposta e essa resposta fidedigna para passar cientificamente e mostrar na comunidade científica que o manjericão, o óleo essencial do manjericão, ele tem efeito, certo? Aí eu mostro a cromatografia. Ok, mas como é que eu vou saber o que você vai colher e se você fizer extração, se alguém fizer extração, vai ser o mesmo óleo essencial? Não vai. A gente viu que não vai. Porque vai depender do solo, vai depender do estresse hídrico, ou seja, da quantidade de água, vai também depender dos nutrientes do solo, vai depender também bastante, aí vai depender bastante do térmico, da temperatura, certo? Isso tudo vai variando bastante e isso para a indústria farmacêutica não é interessante, uma vez que ela quer ter um fármaco ali certo ele ser vendido e toda vez extrair ser daquela forma, certo? O que é desvantagem para a indústria farmacêutica pensar dessa forma. Por exemplo, eu chego aqui e digo bem assim, o óleo essencial
o óleo essencial ele não tem, porque vai variando nessa quantidade composta, se a gente percebeu isso, certo? Que dependendo do estresse hídrico e térmico ia variando. Ou seja, para a indústria farmacêutica não era interessante, uma vez que ela não tinha um medicamento estável durante o ano todo, para ela comprar alguma coisa. Ou seja, então ela não ia comprar uma coisa que ela não tinha uma garantia que ia ter o ano todo igual. Ou seja, o medicamento dela não ia passar pelo controle de qualidade. Não passando pelo controle de qualidade, aí justamente por isso que a gente resolveu, na verdade, e resolvia, e ainda até hoje se faz isso, né, nas nossas pesquisas, que eu ainda continuo na pesquisa, a gente utiliza muito o isolado, mas o isolado no sentido de publicação, no sentido de pesquisa, mas a gente sabe que a sinergia, ela tem um efeito mais benéfico, certo? E tanto para o sistema cardiovascular, certo? Quando eu falo no sistema cardiovascular, gente, é em todos os sentidos. Nós temos olhos que aumenta a frequência cardíaca, nós temos olhos que diminuem a frequência cardíaca, nós temos olhos que diminuem o tamanho da isquemia do coração e também que vai diminuir também a quantidade de radicais livres, ou seja, ele é antioxidante, vai sequestrar radicais livres, certo? Ou seja, eu sabendo disso, que eu tenho óleos com essas diversas propriedades, ou seja, aí eu vou atrás, aí eu observo no majoritário e no óleo. Eu sei que o óleo vai ter mais, mas sabendo que por exemplo, temos a do terra, aí por isso que eu conheci a do terra e que foi que eu realmente me apaixonei, porque eu sei que todos os óleos da terra eles são iguais, sabe? E diferente da gente, que a gente percebeu que tinha essa variação muito grande. Ou seja, um óleo que eu estava usando não era o óleo que daqui a 3 meses, se eu coletasse, extraísse o óleo, não ia ser igual. Isso é fato. Poder, né? O Rodrigo está explicando de uma forma científica, né? Muito interessante isso, porque quando a gente fala na linguagem popular, a doTERRA, ela colhe os óleos essenciais em várias partes do mundo, justamente para garantir essa qualidade que você está falando, né? Por exemplo, o óleo que a gente tem colhido na Somália, que é o frankincense, que é um óleo riquíssimo em sesquiterpenos, ele tem que ser colhido lá naquele sol, né? Ao meio-dia, o grau terapêutico dele é diferente de você colher um olíbano em outra região do mundo. Então, isso que você está falando é um padrão de qualidade que a doTERRA tem, porque ela se preocupa em colher a melhor matéria-prima em várias partes do mundo, para garantir que os óleos, mesmo que em lotes diferentes, eles tenham o mesmo padrão de qualidade. Muito interessante sua colocação, porque a gente vê que a ciência, né, isso é ciência mesmo. Interessante. Inclusive, temos artigos publicados para isso. Se quiser, eu posso passar no grupo para vocês. Alguns artigos científicos publicados realmente mostrando que diminuía a frequência cardíaca. Porque nós induzíamos, por exemplo, nós induzíamos o animal, o modelo animal, né? Que são vários modelos. Nós induzíamos a arritmia, por exemplo, induzíamos a isquemia, induzíamos a hipertrofia cardíaca, ou seja, um aumento da massa cardíaca, certo? E nós observamos que o óleo essencial, ele reduzia. Aí nós utilizamos tanto, por exemplo, nós utilizamos o óleo de orégano, que tem o carvatrol, e também o carvacrol em si, certo? Nós observamos também do geraniol, como eu falei para vocês. Como é? O orégano vocês utilizavam para quê? Não, o orégano nós utilizamos para... porque lá na UFS também tem esse negócio, Valéria, que é assim. Por exemplo, nosso corredor tem vários pesquisadores. Aí tem quem trabalha com cardio, quem trabalha com ansiedade, quem trabalha com dor, certo? Aí, ou seja, a gente sempre compartilhava desses óleos e desses componentes, certo? E nós sabíamos já que era comprovado e publicado cientificamente que o carvacrol e o óleo de orégano, ele tinha efeito antinociceptivo. Por que eu falo antinociceptivo? Certo? Nocepção vai significar dor. Mas em animal, em modelo animal, a gente fala nocepção. Por quê? Porque o nome dor é muito humanizado.
Ou seja, a gente tem dores emocionais, nós temos dores, enfim, diversas dores que acabam culminando na dor física. Mas pode ser uma coisa, por exemplo, que uma dor que eu perdi alguém, por exemplo, certo? Só que a gente não pode chegar e dizer bem assim, essa dor é quanto? Qual o grau de dor que é? Em animal a gente chama de nocepção por isso, porque a gente realmente sabe porque é a dor que é a transmissão da sinapse química que está sendo ali combatida, certo? Então por isso que a gente fala em animal nocepção. Mas como em humano também tem nocepção, claro, quando a gente está com dor de cabeça, quando a gente está com alguma dor de barriga, sei lá, do braço, dor muscular, inclusive, certo? Então, aí sim a gente pode chamar de nocepção, certo? Pode chamar porque é uma dor física, não vem ocasionada de nada emocional. Porque, como eu falei para vocês, a dor é uma coisa muito humanizada, o nome dor. A gente não utiliza muito dor em animal. A gente sabe que o animal está sentindo dor, né? A gente fala até dor, às vezes, no laboratório, porque é uma coisa rotineira já do ser humano. Mas o correto mesmo é falar nocepção, uma vez que ele está sentindo apenas aquele estresse naquele momento. Ou seja, a gente induz dor e a gente tratava com os olhos. É um pouco cruel até falar isso, né? A gente induz dor e depois trata com os olhos, mas era realmente para observar a eficácia. Aí o que aconteceu? Inclusive, tinha diversos tipos de dores, de nocepção. Tinha uma dor, por exemplo, que a minha orientadora estudou, que era ocasionada por um sarcoma 180. O que é isso? É um câncer, certo? Que ele é um câncer que ele acaba se alastrando, ele acaba entrando em metástase muito fácil, certo? E ele ocasiona uma mais nocepção nos ratos. E quando era administrado o óleo de orégano ou o carvacrol, essa nocepção era diminuída. Ou seja, tinha aí um efeito direto. E quando íamos observar o mecanismo de ação, o que realmente estava acontecendo, a via de sinalização que ele estava proporcionando, ou seja, nós víamos que ele estava ali na via do ácido araquidônico, por exemplo, que essa via é a via da dor. Ou seja, se eu bloqueio essa via, eu sei que, por exemplo, se eu bloqueei, então ali não vai passar mais transmissão nervosa. Ou seja, se não tem mais transmissão, não tem mais dor, ok? Então, feito isso, por exemplo, com alguns compostos e também com os óleos essenciais, a gente já sabia que tinha um efeito noceptivo. Aí foi o efeito antioxidante, que a gente observava as enzimas antioxidantes, inclusive porque, na verdade, não é só que ele tem um efeito antioxidante por ele tomar, é porque ele altera nosso metabolismo e aumenta algumas enzimas que são antioxidantes, que a gente tem, por exemplo, uma catalase, superóxido desmutase. Estou falando dessas palavras, mas eu vou explicar para vocês o que no dia a dia, certo? Ou seja, quando a catalase, superóxido desmutase, glutationa, ele aumenta esses níveis e diminui a peroxidação lipídica. O que significa isso? Isso significa que nós temos no nosso corpo, certo, um sistema redox. Que sistema redox é esse? É um sistema aí que ele vai diminuir a concentração de radical livre. Mas para diminuir essa concentração de radical livre que está circulante no nosso corpo, eu tenho enzimas que vai captar esses radicais. E os óleos essenciais faz o quê? No caso, aumenta a quantidade dessas enzimas. Ou, se a enzima for prejudicial, diminui. Por exemplo, o T-base, que é a peroxidação lipídica, era diminuída. A catalase aumentada, porque na verdade quando a gente tem um processo metabólico, certo? Quando a gente tem um processo metabólico muito alto, que está comendo muita, inclusive ingestão de muitos produtos químicos, de agrotóxicos, dessas coisas todas, ou seja, nós produzimos como metabólito secundário o peróxido de hidrogênio,
certo? Que é tipo água oxigenada. A gente literalmente produz, certo? Só que não é, claro que não é aquela quantidade de água oxigenada, não é aquele negócio exacerbado, mas é H2O2, certo? E o que vai acontecer com isso? A catalase vai fazer o quê? A catalase é uma enzima que está no nosso corpo, ok? E ela vai fazer o seguinte, ela vai quebrar essa molécula e ela vai transformar em oxigênio e água. E eu sabendo que o óleo essencial aumenta essa enzima, ou seja, tranquilo, muito bom, perfeito, certo? Então, isso observando pelo lado oxidativo, certo? Aí, quando eu vou olhar infarto agudo do miocárdio, quando eu vou observar infarto agudo do miocárdio, aí, por exemplo, eu observo que tem muita radical livre, tem muito, por exemplo, isquemia e reperfusão. E quando a gente tratava e observava e depois sacrificava o animal, porque a gente precisava realmente do tecido cardíaco para a gente analisar e saber se tinha realmente efeito, a gente observava que no tecido cardíaco tinha muito menos lesão nos animais tratados com óleos essenciais. Ou seja, a lesão era revertida, era completamente revertida, certo? Ou seja, se era revertido, ou seja, por que não utilizar óleo essencial? E todo mundo ficava questionando bastante nas bancas que eu ia, por exemplo, nas bancas também que eu já participei, mas a concentração está muito mais alta do que um fármaco que vende na farmácia, por exemplo. Sim, mas a toxicidade dele também é muito mais baixa, certo? Ou seja, vale muito mais a pena. E eu não só tenho um benefício, por isso que eu estou falando para vocês. Eu estudei a parte de cardiovascular, porque sempre trabalhei com cardio, porém, tive colegas e trabalhei junto com pessoas que trabalhavam com nocicepção e dor. Inclusive, teve um colega que me defendeu e eu ajudei bastante ele, que era sempre é pesquisa em conjunto, né? Essas coisas. E ele estava observando da Citrus sinensis, que é da laranja doce, certo? Ele estava observando, inclusive com pessoas, não era nem com rato, só que ele colocava a pessoa sob estresse, ou seja, colocava algumas imagens e observava a eletromiografia do gastrocnêmio, do músculo do gastrocnêmio, certo? Observava também, por exemplo, a ansiedade traço, observava o padrão de ansiedade, observava antes e depois da inalação do óleo essencial do Citrus sinensis. E foi observado que de 5 a 10 gotas já tinha uma diferença significativa. Ou seja, tanto na parte de ansiolítica e quando a gente veio testar na parte cardiovascular, também tinha. Aí a gente, nossa, então serve para tudo. Aí, por exemplo, do meu mestrado, o geraniol, para você ter uma ideia, quando eu estava pesquisando, porque você vai estudar geraniol, tá, mas porque o geraniol está muito na palma rosa, está muito até no capim-limão encontra uma certa quantidade do geraniol, que é o isômero do nerol, ou seja, que é um composto parecido, quando eu falo isômero, é um composto parecido, ou seja, o que acontece é o seguinte, igual o limoneno também, o limoneno que todo mundo conhece bastante, o limoneno também tem efeito cardiovascular. E um efeito cardiovascular muito bom. Mas é muito bom mesmo. Inclusive porque ele diminui... quando a gente faz alguns experimentos em animais, assim, desse tipo, ou seja, nós induzimos... gente, é um pouco cruel falar isso, porque eles têm que ter todo o respeito, porque eles se doam por a gente, né? Enfim, na verdade, a gente induz uma hipertrofia cardíaca também, por exemplo, uma substância, um fármaco que já é considerado padrão, certo? Para utilizar não na clínica, mas na experimentação. Ou seja, ele vai pela via beta-adrenérgica, que é a via que controla a pressão arterial, e ele aumenta, certo? E ele aumentando e a gente via que tinha uma diminuição grande. Tinha uma diminuição bastante. Oi. Aumentando, cortou em aumentando. Aumentando o quê?
Então, eu estava falando antes, parou em aumentando de que eu estava falando antes? Você falou aí agora que aumentando o uso do limoneno, foi? Do limoneno e do geraniol. Do geraniol, certo. Isso. E o que para o aumento do uso dele? Você falou que provocava. Aí justamente, eu fazia, aumentava essa via beta-adrenérgica, que é a via que controla a pressão arterial, e eu alterando essa via, consequentemente, eu vou induzir uma hipertrofia cardíaca, ou seja, eu vou induzir um aumento da massa cardíaca. Ou seja, o coração vai ficar maior, como se fosse uma doença de Chagas, por exemplo. Inclusive, estudamos em Chagas também, porque é um estudo bem amplo, certo? Que a gente chegou nesses fins. Aí, ou seja, nós observamos que ele ia lá e também ele diminuía a hipertrofia cardíaca, ou seja, o coração retornava ao seu retornava ao seu estado inicial, ao estado controle. Mesmo a gente ocasionando, ou seja, mesmo a gente induzindo com essa substância. Ou seja, aí tem um grupo controle que não era utilizado, era só o diluente, certo? E tinha também o que era utilizado, o controle positivo, que eu falo que é um fármaco que é já de utilidade clínica, que todo mundo já utiliza bastante, e o óleo essencial para comparar aí no meio. E o óleo essencial dava conta de tudo e beleza. Só que aí o legal disso tudo, que eu me empolgava bastante, era o seguinte: quando eu fui estudar, por exemplo, o geraniol, que está presente, como eu falei, na palma rosa, na rosa também, na citronela, inclusive, acho também um pouco. Então, aí o que foi que aconteceu? Quando eu estava estudando, aí eu vi, por exemplo, aí você tem que dar uma estudada, você tem que estar procurando revisões de literatura e o que está sendo falado, o que está sendo feito, o que está sendo estudado desse seu composto, desse seu óleo essencial, sabe? E tem muita revista só de óleo essencial e mostrando suas propriedades farmacológicas e fisiológicas. Ou seja, e quando eu fui observar do geraniol, e quando eu fui observar as coisas que já tinha do geraniol, não tinha propriedade cardiovascular ainda. Porém, ele, inclusive, na divisão celular, porque a gente sabe que nós temos divisões celulares no nosso corpo diversas, né? E durante a divisão celular, que é a replicação do DNA, que é a fase S da divisão celular, ele bloqueava. Ou seja, quando está bloqueando a fase S de uma célula tumoral, eu não tenho replicação dessa célula. Ou seja, é por isso que o efeito ele ia por várias vertentes. Não era só, eu estudava o cardiovascular, só que tinha gente que estudava ansiedade, tinha gente que estudava já a parte anticancerígena. Ou seja, a parte anticancerígena aí via a parte do ciclo celular. Aí quando observava no ciclo celular, observava que também, por exemplo, ele bloqueava a fase S. Que fase S é essa? É a fase da replicação do DNA. Ou seja, eu vou ter que replicar o meu DNA para uma célula se dividir, ok? Se dividir essa célula, ou seja, eu vou ter duas. Mas se uma se dividir com mutação, ou seja, e ela começar a se proliferar, aí eu já posso ter uma neoplasia, posso ter um câncer. Só que esse óleo essencial, ele fazia o seguinte, ele não deixava essas células se duplicar. E não deixando essa célula se duplicar, ou seja, já era um efeito muito já benéfico, ou seja, já para o sistema, para todo o sistema oxidativo, o sistema redox, todo o sistema também anticancerígeno. Aí a gente vê assim, sim, mas e por que não tem também atividade cardiovascular? Vamos observar isso. Aí foi isso que a gente foi observar. A mesma coisa foi no isopulegol, a mesma coisa foi do farnesol, que está presente, do citral, inclusive, que está presente no capim-limão, que é no capim-limão, que é o Cibopogon citratus. Cibopogon citratus, é a espécie do capim-limão, que é o Lemogrés nosso, certo? Nosso Lemogrés, que tem bastante citral. E o citral também teve bastante efeito cardiovascular, e o citral tem uma quantidade muito grande no Lemogrés.
Então, vocês faziam experiência para atingir um objetivo e percebia que o óleo ele ia muito além daquilo ali, né? Ia muito além, justamente. Ele era justamente, ele tinha, por exemplo, não tinha só o efeito que eu esperava aqui, porque na verdade eu queria estar estudando só o cardiovascular, certo? Beleza. E era isso, tava, para mim já era perfeito se ele melhorasse o cardiovascular. Só que quando eu percebia, ele tinha inúmeras, ele tinha várias vertentes, era um leque, sabe, de coisas, que ia melhorando várias coisas em todo o metabolismo, em todo o sistema, e quando ele modificava, sabe? E a gente ficava todo mundo muito surpreendido, tipo, melhorou isso, melhorou aquilo, melhorou essa enzima, melhorou essa atividade enzimática, melhorou essa divisão, bloqueou essa divisão celular, teve ansiedade que era observada, inclusive inalação. Tem um professor lá que também que trabalhava com inalação, por exemplo, colocava os animais para inalarem fumaça, como se fosse cigarro, por exemplo. Certo? Aí ele testou também o óleo de orégano. Aí ele colocava primeiro para ele inalar fumaça. O animal ficava inalando fumaça durante muito tempo. Ia ter um problema, além de cardiovascular, um problema pulmonar, ok? Porque ele fica inalando fumaça, é uma consequência, não é isso? É uma coisa que a gente sabe. Então, aí ele ficava inalando fumaça, o animal que era submetido a isso, e depois ele inalava o óleo essencial do orégano. E o animal, quando nós íamos observar a histologia, o que é histologia, ou seja, o tecido do pulmão, ele regenerava, diferentemente do animal que não era tratado com óleo. Ou seja, o óleo realmente tinha efeitos bastante eficazes, inclusive nisso. Porque isso foi um estudo pioneiro na UFES, assim, em relação a dessas coisas, porque a gente não estudava inalação, não estudava os efeitos pulmonares, mas cardioprotetor, estudava os efeitos nociceptivos, antioxidantes, mas pulmonar a gente nunca tinha observado, até renal, sim, mas o pulmonar não. Quando a gente observou, só que a gente tinha que submeter os ratos para estar inalando fumaça. Depois colocava para ele inalar também o óleo essencial. E quando ele inalava o óleo essencial, o tecido pulmonar, ou seja, toda a área do pulmão, ele era revertido. Ou seja, fantástico, né? Uma coisa que tem efeito cardiovascular e ainda tem efeito antioxidante, tem um efeito ansiolítico, tem um efeito, ou seja, é por isso que eu falo que é um leque. O que eu estudei sempre foi cardiovascular, só que eu era muito engajado, envolvido em todas essas pesquisas em que envolvia óleos essenciais, sabe? Mas justamente uma coisa nova que a do Terra me mostrou, que foi fantástica para mim, foi o seguinte também, e isso porque eu não conhecia do Terra, certo? Fazendo mestrado, doutorado, eu não conhecia do Terra, conhecia óleo essencial, mas uma coisa que até então a gente colocava para ingerir no animal, mas a gente não sabia o efeito terapêutico que tinha, por exemplo, se eu ingerisse, por exemplo. E aí, só que quando eu conheci a do Terra e eu vi que, por exemplo, a Anvisa, ele tem uma autorização da Anvisa, não é isso? Sim. Tem a autorização da Anvisa para ingestão. Isso. Aí, justamente, no caso, eu tive assim, caramba, tipo, pode ingerir o óleo essencial, porque até então eu não sabia, né? Sabia por alto, assim, muita gente ingere, porque a gente sabe que está no chá, está em algumas coisas, porém uma quantidade ínfima, certo? E quando você está falando do óleo, é uma quantidade muito maior ali daqueles monoterpenos todos, daqueles sesquiterpenos todos, ou seja, então, e a do Terra tinha esse negócio da Anvisa que autorizava. Aí meu Deus, que fantástico. Aí foi quando eu conheci, inclusive, aí eu comecei a fazer, inclusive, ingestão. Quando eu conheci a do Terra, que não tem muito tempo assim, mas eu conheci a do Terra, comecei a fazer ingestão. Aí eu disse assim, se eu submeto os meus animais a ter ingestão, por que eu não posso também? E ainda mais uma coisa que tem garantia pela Anvisa. Aí, ou seja, eu comecei a ingerir. E tive resultados fantásticos, assim, de humor, tanto de insônia,
problemas de estabilidade, problemas, inclusive dores físicas, certo? Dores físicas também. Eu tenho bastante, inclusive minha mãe, minha avó, porque eu comecei a compartilhar com todo mundo. Depois que eu vi como que era, e depois que eu vi, os benefícios que tinha, eu comecei a sair distribuindo. Minha mãe, olha, faz muito efeito, você tem que usar assim. Aí ela, não faz, não faz. Aí, até que um dia eu só coloquei aleatório nela, aí ela chegou e disse assim, ó, coloca aquele óleo que você colocou no de mim, porque serviu, foi bonzinho. Aí eu digo bem assim, show, foi mãe, então o óleo faz efeito. Não sei se é o óleo, mas eu não sei se é o óleo, mas coloque para ver. Aí ela sempre pedia. Aí agora ela vive sempre me pedindo. Inclusive, ela pede para dormir com difusor. Maravilha, já sabe que funciona, né? Já sentiu os benefícios, né? E uma coisa que me deixa muito assim, impressionado com tudo isso, na questão cardiovascular, que é uma coisa que eu bato muito na tecla, que eu gosto de falar bastante, por exemplo, justamente isso, por exemplo, que a ingestão, que a gente sabe que pode, sabe? Inclusive, eu estou aqui com um negócio para mostrar para vocês. É porque, como eu sou farmacêutico, né, gente? Então, eu sou um pouco assim, gosto logo de ter as coisas, e agora nessa época de pandemia, de estresse, de tudo, aí eu sabia que ia ficar um tempo afastado, isolado, e sabia que... Aí eu tomo também para efeitos cardiovasculares, uma vez que eu sei, até tem coisas que nem tem, por exemplo, em alguns livros de aromaterapia, mas a gente sabe que tem artigos científicos. Aí eu acabo utilizando porque eu sei que tem um artigo científico, certo? Você faz uso. Como é, Valéria? Fala pra gente os olhos. Fala os Então, que você usa, que você está usando. Então, eu uso para ingestão, né? Você está falando, mas para todos. Primeiro eu vou falar para ingestão. Ingestão, eu utilizo o olíbano, eu utilizo o lavanda, utilizo o Will Orange, utilizo também o Smart Sass, da linha Smart, para também manter o peso, né, nessa quarentena, né, gente? E utilizo também, cássia também, certo? E, para vocês terem ideia, cápsulas, uau! Cápsulas. Ou seja, eu sempre tenho elas, sempre eu tô com elas. Aí, dependendo do dia e da minha situação, assim, tanto no emocional como no físico, eu, claro, que vou alternando. Mas, por exemplo, uma coisa que um óleo que eu gosto bastante e que me faz um bem danado, inclusive eu queria até testar, depois dessa pandemia, eu queria até testar realmente modelo animal, porque eu não vi efeito cardiovascular em sinergias tão assim como o Elevation, por exemplo. Eu me sinto muito bem com o Elevation, acho muito top o Elevation e o Sanity. Aí, ou seja, quando eu coloco, sabe, que eu coloco o Elevation e o Sanity, ou seja, eu acho fantástico. Eu acho fantástico. E sabendo que tem essas propriedades cardiovasculares e comprovada, gente, é comprovado, não é uma coisa que eu estou falando porque tem doutorado, não, porque isso aí para mim não serve de muita coisa não, o que importa realmente, e às vezes conhecimento popular vai além do que a gente sabe, do que a gente estuda, porém, é uma coisa que é comprovada, inclusive eu vou compartilhar minha tela e vou mostrar uma imagem para vocês, posso? Pode sim, Rodrigo. Já te coloquei aí como co-host. O pessoal está perguntando se tem publicação. Você falou que podia disponibilizar, né? Mas nós, gente, o site ele vai disponibilizar, mas tem o site da PubMed, né? Que é um site que tem mais de 18 mil artigos científicos comprovando aí resultados do uso da aromaterapia em pessoas, tá? Porque eles precisam fazer as experiências. A gente fica com pena dos bichinhos, ele falando aí, eu aqui imaginando. Muita gente aí com pena, mas o que ele falou, eles sacrificam por nós, é uma coisa que acontece, né?
e que a gente chega a um resultado humano. E a aromaterapia, a gente também usa para os benefícios dos animais, tá? Aqui em casa a cachorrinha é tratada com os óleos essenciais. Nós temos veterinários aí já associando mesmo a rotina com óleos essenciais. Então não serve só para a gente, nós seres humanos, mas também para o mundo animal, para tratá-los. Tá? Então pode compartilhar, Rodrigo. E a gente vai abrir daqui a pouco para a pergunta. Então, só para deixar uma coisa clara para vocês, porque eu sei que dá pena dos animais, coitadinho dos animais, mas isso também é passado pelo Comitê de Ética, certo, gente? Que eles são sacrificados e ele tem esse procedimento, eles são anestesiados, a gente não causa sofrimento. Inclusive, por isso que é passado pelo Comitê de Ética Animal, que tem que aprovar o seu projeto, porque seu projeto tem que ser válido, tem que estar nas conformidades do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Experimentação Animal, ou seja, tem que se passar por todos esses protocolos para ser aprovado. Não é? A gente pode chegar a pegar um animal assim aleatório e fazer um experimento. Inclusive, também a gente tem que ocasionar menos dano a ele, ser menos doloroso. Aí, por isso que quando sacrifica, faz essas coisas desse tipo, é anestesiado, eles realmente não sentem dor. Agora, claro, que eles vão sentir alguma coisa, por exemplo, quando é nocicepção, quando eu estou falando de infarto agudo do miocárdio, quando eu induzo hipertrofia cardíaca, que eu aumento a massa do coração e, consequentemente, isso aumenta a pressão arterial, aí eu trato com óleo e esse óleo reduz a pressão arterial, porque aí a gente tem uma aferição da pressão arterial antes, durante e depois. E a gente sabe que volta ao normal. Eu vou compartilhar agora para vocês uma tela só para mostrar o tecido cardíaco tratado, certo? Com eu tenho com geraniol, tenho com farnesol, tenho com citral, que tem na laranja, que tem no capim-limão, tenho em vários. Mas eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Ok, deixa eu aqui downloads. Rodrigo, fizeram uma pergunta aí se tem alguma experiência com hidrolato. Aí você responde. Sim. Então, aqui, ó. Então, aqui era o que eu queria falar para vocês. Ó. Eu estava falando das enzimas antioxidantes, certo? As enzimas antioxidantes são essas, que é T-base, que é peroxidação lipídica, SOD, que é superóxido desmutase, CAT, que é catalase, e GP-cis, glutationa peroxidase. O que isso significa? Que eu aumentando essas enzimas e diminuindo o T-base, ou seja, eu estou protegendo contra radical livre. E aí eu meço essas enzimas depois do animal tratado. E eu percebo que os óleos essenciais foi capaz de reduzir esse dano. Ou seja, se tem esse efeito todo, então é provado cientificamente e é provado também com a gente, além do nosso uso, não é só uma coisa que é passado de geração em geração. Não, tem ciência por trás disso. A gente pesquisa, a gente busca realmente atrás disso. A gente faz experimentos atrás disso. Então, isso realmente é comprovado. E quando nós vamos observar, por exemplo, observem aqui. Aqui é um animal aqui são os eletrocardiogramas, registro de eletrocardiogramas que foram tratados aqui. Na situação controle, está um eletrocardiograma normal. Gente, está um pouco diferenciado do humano, claro, porque é de rato, certo? Mas eu posso explicar o que significa cada segmento, o que está acontecendo. Nessa situação A, é a situação controle, ok? Esse azinho pequeno aqui. A situação B é o animal que é tratado apenas com o veículo e a substância que vai causar um dano. Ou seja, vai ocasionar uma hipertrofia e vai ocasionar também uma isquemia, um infarto agudo do miocárdio, porque a gente tem isquemia e reperfusão, isquemias, certo? Ou seja, observem aqui, ó. Observem a onda T aqui, ó, invertida, certo? Ou seja, quando nós temos essa onda T invertida e essa supra-ST, que a gente chama, eu sei que estou falando termos técnicos, gente, mas
no linguajar nosso, que é no nosso dia a dia, certo? Ou seja, o eletrocardiograma significa aí que ele está bem alterado e está infartado o animal. Depois que eu tratei, aqui é no C e no D, só que com diferentes concentrações, que eu tratei tanto com geraniol como com capim-limão, ou seja, ele voltou à situação normal. Observem esse elétrodo aqui para o controle. Ou seja, esse está muito mais próximo do controle, não tem elevação de supra-ST e não tem inversão de onda T. Eu não tenho essa inversão de onda T. Isso que está passando aqui um pouco para baixo não é considerado inversão, porque a gente mede isso também, certo? Ou seja, então, a gente vê que realmente tem uns efeitos cardiovasculares diretamente do eletrocardiograma, ou seja, o eletrocardiograma, ele é modificado, sim, certo? Quando ele é tratado. Porém, também, quando eu vou observar, por exemplo, quando eu vou observar aqui, vou mostrar para vocês. Quando eu vou... Espere, deixa eu achar aqui, viu, gente? Eu deixei aqui salvo, viu? Então, enquanto eu vou procurando aqui, não vou compartilhar a tela, vou descompartilhar, porque eu fico procurando e fico aberto a perguntas. Pronto, gente. Podem preparar as perguntas de vocês aí. Responde essa que perguntaram aí primeiro, se você tem alguma coisa com algum resultado com hidrolato, algum estudo com hidrolato. Sim, tenho. Porque, na verdade, só que o hidrolato, como eu estou falando para vocês, ó, observem que, como eu falei, uma coisa que eu não posso afirmar para vocês, que o hidrolato tem esse efeito, por exemplo, o nosso hidrolato, na verdade. Eu não estou falando do hidrolato. Nós comprovamos que o hidrolato tem sim efeito terapêutico, inclusive efeito que é utilizado, por exemplo, para queimadura foi utilizado, certo? E foi para queimadura de lavanda. Só que, não, gente, era a extração do hidrolato que a gente fazia aqui. Aí cada hidrolato não era um igual ao outro. Ou seja, quando eu falo do hidrolato, que são todos iguais, como eu estou falando do óleo essencial da Terra, que são todos iguais, certo? Ou seja, aí sim, eu posso comprovar e eu posso chegar e dizer bem assim, fantástico. Dizer agora, só que o hidrolato que a gente testou, cada vez que a gente ia observar os componentes que estavam naquele hidrolato, certo? Eles tinham uma variação relativamente grande. Ou seja, às vezes ele estava com a determinada substância mais ou menos, porque a depender da época do ano e da colheita, porque a gente fazia a colheita realmente aqui em Sergipe. Por isso que a gente buscava plantas vegetais nativos, pelo menos do Brasil, certo? Pelo menos do Brasil. Para não ter essa variação tão grande. Mas, e ainda assim, a gente achava muita variação, por quê? Porque, por exemplo, nós temos Mata Atlântica e Caatinga, certo? Ou seja, tem Mata Atlântica e Caatinga, onde a gente coletava, inclusive da goiaba, por exemplo, que a gente testou bastante óleo da goiabeira, para gastrite, tem um efeito muito bom. Aí, e também cardiovascular. Aí, só que às vezes eu ia observar e, por exemplo, o óleo essencial que eu extraí da goiabeira, ou seja, era diferente dependendo de cada estação. Uma coisa que não tem na Terra, que são todos iguais. Isso é que eu acho maravilhoso. É porque se fosse para ter o mesmo grau terapêutico, a gente montava uma fazenda aqui e tinha aí todo tipo de óleo. Não era? É isso que eu falo. A Belterra já tem esse trabalho por nós. Ela pesquisa, ela estuda o melhor solo, o melhor clima e traz para a gente os óleos com maior grau terapêutico. Então, a gente tem esse apoio aí da empresa, né? Esse suporte.
O pessoal está elogiando muito aqui a sua apresentação, está sendo excelente. É muito importante a gente ouvir a voz da ciência, né? Porque às vezes as pessoas pensam que usar óleo essencial é crendice, é É, as curandeiras, né? As bruxas, como elas eram sacrificadas em séculos passados, porque usavam desse poder que tem a natureza, dos óleos, né? Dos extratos das plantas. E a gente vê que tem a ciência, gente, por trás disso. É muito importante que vocês fiquem respaldadas, né? Porque tudo que a gente utiliza, nós aqui não nós estamos falando em saúde e em bem-estar com os óleos essenciais da Doterra, nós temos um respaldo por trás disso aí, né? Tem as pessoas responsáveis pelos estudos, os cientistas, os pesquisadores, os médicos, que atestam o resultado que os óleos promovem na nossa saúde física e emocional. Muito bom, e a gente fica feliz cada vez que tem mais um profissional aí aberto, né? E está ganhando um espaço muito importante atualmente, né? As pessoas estão se rendendo à aromaterapia e os profissionais estão associando o uso dos óleos. Muitas das vezes pensam em cuidar só do próximo, mas eles acabam vendo que cuidar de si também faz parte, é muito importante. Então, citando aí os óleos que utilizam, né? Silvana está falando que usa o limão, o grapefruit em relação à ingestão que você falou, copaíba, melaleuca, e isso para a gente comprovar resultado, né, de uso mesmo. Então, experimentem, para quem está aqui pela primeira vez, que ainda não usa, se dá a oportunidade de usar os óleos, de colocar isso na sua rotina e você poder se sentir feliz e aberta para compartilhar com outras pessoas. Pode seguir, Rodrigo. então, é isso que eu estava falando também, que eu queria, foi uma questão que você falou, que é bastante, bem muito importante, justamente, Valéria, essa parte toda que você estava falando, por exemplo, de curandeiras e de benzendeiras, porque, na verdade, realmente também a gente utiliza desse artifício, sabe? Eu não vou ser hipócrita para falar aqui e dizer que a gente nunca utilizou esse artifício, certo? Uhum. Não, a gente utiliza muito esse artifício para pegar algumas informações, só que a gente tem que dar um feedback, certo? Sim. E esse feedback, por exemplo, se eu chego numa comunidade, eu peço uma informação, eu tenho que mostrar a eles, por exemplo, isso realmente vai diminuir a dor, certo? Ou seja, e se eu estou observando, vocês estão vendo minha tela, gente? Rapidão. Sim. Vamos sim. Ok, pronto. Pronto, essa figura eu queria mostrar para vocês que é a mais importante, depois a gente continua o papo. Observem aqui, certo? Aqui nós fizemos com a narigenina, nós fizemos com 6 compostos, com óleos essenciais. E com esse aqui é um flavonoide, mas foram todos iguais. Gente, observe que um produto natural, olha o efeito dele. Aqui é uma situação controle, ou seja, que não tem uma isquemia. Essa parte esbranquiçada que vocês estão observando é uma parte de área isquêmica, ou seja, que não tem nem mais função, que está necrosada, certo? Quando eu aplico, por exemplo, aqui aqui, na verdade, é o óleo essencial, certo? Com o óleo essencial de um coração hipertrofiado, ou seja, observem bem. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Observem bem. Aqui eu tenho um coração que não foi tratado, ok? O tecido que não foi tratado do coração. Essa é onde eu estou passando o mousezinho aqui. Certo? Aqui é a situação controle, ou seja, ele não teve nada, não teve nenhum dano. Aqui ele só foi tratado com a substância que faz realmente com que prejudique. Aqui nós colocamos a mesma concentração dessa substância aqui. Só que aqui está junto com os óleos. Ou seja, tanto sinérgico, acho que fazia sinergia sim, mas também com o isolado. Certo? E nós podemos observar que perto do controle, ele está muito mais perto do controle do que esse daqui, que não foi tratado com óleo nenhum. E observem que esse daqui também foi tratado com uma substância que ela é já utilizada no mercado, que ela já é indicada no mercado,
E teve um retorno até o efeito, aqui vocês podem observar que teve uma redução maior aqui da parte de isquemia, porque essa figura às vezes não está tão representativa, mas diminuiu mais do que na situação controle. Observem que, ou seja, o tecido cardíaco aqui está muito melhor do que na situação controle, muito melhor do que aqui, claro. E aqui é quando eu utilizei uma droga que ela é um antioxidante, ou se não, uma droga que já tinha efeito cardiovascular comprovado na literatura. Aí eu utilizava para comparar com o efeito do óleo essencial. Ou seja, quando eu comparava com o efeito do óleo essencial, o que eu faço? Eu observo que, aqui ficou igual a esse, porque aqui, na verdade, a imagem não está tão representativa. Porém, nós podemos ver aqui, então, que nós podemos observar aqui, então, que ele tem realmente, ele não deixa esse coração necrosar, ele não deixa esse coração ficar com a área isquêmica, o que altera aqueles parâmetros eletrocardiográficos que eu mostrei para vocês, que é supra-ST, ou seja, aquilo indica infarto agudo do miocárdio. Ou seja, se está necrosado, se acontecer uma necrose desse tamanho, se tem um dano desse tamanho, ou seja, isso é muito prejudicial. E às vezes, não é só esse fármaco que eu induzi esse fármaco para mimetizar a nossa vida do dia a dia, porque às vezes realmente a gente tem, por exemplo, quando a gente acumula bastante gordura, quando a gente, dependendo da nossa alimentação, ou seja, enfim, isso vai variando bastante e a pessoa sim pode, tanto que a gente tem vários casos de pessoas que infartam, que tá com necrose grande, ou seja, que tem que fazer, inclusive, vários procedimentos terapêuticos cardiovascular, e aqui a gente só utilizou o óleo essencial com ingestão, certo? E comparando com o controle, aí você pode dizer bem assim, tá, mas o controle foi igual. Aí eu também posso dizer para você o seguinte, foi igual, mas olha a toxicidade desse quando a gente vai observar. Quando a gente vai observar a toxicidade desse em células hepáticas, porque geralmente quando a gente olha toxicidade, a gente olha metabolismo e olha o fígado. Então, e quando a gente vai observar a toxicidade do óleo e a toxicidade de um fármaco com uma concentração alta como é tomado e diariamente, ou seja, nós podemos observar que é muito mais vantagem então utilizar o óleo. Agora também eu não vou ter aqui, não vou ser demagogo aqui e dizer para você ver assim, gente, não, então não precisa utilizar mais nenhum fármaco. Não estou dizendo isso, mas eu só estou dizendo que o óleo tem efeito similar ou melhor, porque ele não vai agir só em uma região. Ele não vai agir só no coração. Ele vai ter efeitos emocionais, efeitos cardiovasculares, efeitos nociceptivos, efeitos de dores emocionais também. Ou seja, não é uma coisa apenas atrelada ao coração. O coração foi o que eu estudei. Foi a minha tese de mestrado, minha dissertação de mestrado e minha tese de doutorado. Só que, na verdade, o que acontece aí, em todo esse processo, é que eu observei o coração, mas tinha gente que estava utilizando o mesmo óleo que eu, por exemplo, aquilo que eu falei da fumaça, da inalação da fumaça, era o mesmo óleo, tinha gente que utilizou o mesmo óleo que eu, certo? E de que alguns colegas meus também utilizaram, porque a gente ia mudando só o óleo essencial. Por exemplo, teve um colega que estudou do orégano, por exemplo. Aí ele viu que tinha esse efeito. E uma colega nossa estudava o orégano, porém, inalação, a fumaça e depois o orégano. Certo? Aí, ou seja, aí só que ela não observava o tecido cardíaco, ela observava já aí o tecido pulmonar. E ela via que tinha uma recuperação do tecido pulmonar comparado do que inala só fumaça e ele conseguia regenerar as células pulmonares, as células do tecido pulmonar. Ou seja, é de grande vantagem. Ou seja, além do coração, eu tenho efeitos ansiolíticos, tenho efeito cardioprotetor, tenho efeito antioxidante, tenho efeito emocionais, tem efeitos diversos, ou seja, não é uma coisa só. Perfeito. E é isso que eu acho fantástico, entendeu? Isso que me deixa fantástico, isso que me faz fazer deixar com uso, porque as pessoas podem perguntar bem assim, você... A minha tela, gente, aqui, espere como é, desculpe, mas eu tô sem saber parar de compartilhar.
Tá, você compartilhou no linkzinho verde embaixo, uma caixinha verde, Share Screen. Aí do lado agora tá vermelhinho, é só você clicar nele que ele... Ok. Maravilha, desculpe, gente. Eu fiquei falando demais, falando, porque eu me empolgo realmente quando eu estou falando disso, porque eu acho fantástico realmente todos esses efeitos dos óleos essenciais, dos efeitos tanto cardiovasculares, porque eu falo com propriedade, quando eu falo com propriedade, assim, a parte cardiovascular, porque aí realmente eu estudei bastante cardiovascular. Agora, eu tive colegas e ajudei bastante colegas no tratamento que estudou outros sistemas, certo? Como eu falei para vocês, como foi ansiolítico, como para dor. Eu tive uma colega que utilizou, por exemplo, a citronela. A citronela que tem o citronelau dentro. O citronelau é considerado tóxico, teoricamente. Muita gente considera tóxico porque é ritmogênico, não sei o quê. Só que ela observou que o citronelau que está dentro da citronela, apesar da citronela ser utilizado como repelente, ela observou que tinha efeito antinociceptivo, ou seja, diminuía a dor ocasionada no que era induzida nos animais. Os animais eram induzidos a uma dor, certo? E era tratado com citronelau. O citronelau é um monoterpeno que está presente na citronela, bastante, né? Que é no Cibopogum vinterianus também, certo? Ou seja, então isso significa que o citronelau não é só um repelente de inseto. O citronelau pode ter outros benefícios. É porque a gente fica muito encucado naquela caixinha de que, por exemplo, o óleo serve para isso, o óleo serve para aquilo. O óleo só serve para isso porque a gente vê, olha muito para um lado. Eu quero só ansiedade, só quero isso. Mas ele vai ter efeitos diversos em vários sistemas do seu corpo. Isso que é o fantástico do óleo. E do terra, principalmente, eu falo da terra, e eu falo isso com muito orgulho, e ainda mais hoje em dia conhecendo o produto. Por quê? Porque eu sei que um produto vai ser igual ao outro, diferente do que eu fazia. Certo? Aí essa experiência que eu tive, isso eu posso dizer para vocês com propriedade que, por exemplo, um vegetal que eu colhia e extraía o óleo e observava a cromatografia gasosa, que é a quantidade dos constituintes químicos que está ali, ou seja, eu via que tinha alteração enorme no decorrer do ano. Ou seja, o estresse hídrico, térmico, que é temperatura, água, imã e também local onde é. Ou seja, quantidade de nutriente, sol, ou seja, vai depender bastante. Não é uma coisa única, não é uma coisa... Aí quando eu fui ver isso e quando eu fui ver que a do terra não tinha essas discrepâncias, essas alterações, aí foi que eu fiquei muito mais... Eu disse, caramba, nós vamos... Desculpa a palavra... Eu vou utilizar um produto agora que eu sei que todos são iguais. Porque se eu utilizei o olíbano, comprei o olíbano esse mês, meus pontos LRP, aí eu comprei o olíbano, porque eu gosto muito do olíbano, então, aí o próximo mês eu vou comprar, ou seja, eu sei que é o mesmo olíbano, entendeu? Diferente do que quando a gente fazia. Perfeito. É o padrão, né, do grau terapêutico. Isso justamente, esse padrão que é fantástico e ainda mais a gente sabe de todo esse processo é realmente fantástico e assim, eu estou aí para tirar dúvidas de vocês de qualquer coisa. Pode falar, gente. Rodrigo, muito boa a sua explanação. A gente aprendeu muito mais hoje, principalmente desse lado. O pessoal está falando aí. Vocês querem fazer alguma pergunta? Podem abrir os vídeos de vocês, tá? O pessoal está comentando. Sim, podem abrir, gente. Pode ficar tranquilo. Amo tirar meus produtos em LRT. O que o Rodrigo falou agora da Terra tem, né? Olha que empresa fantástica, né? Oferece os melhores óleos do mercado, a gente compra produto com desconto, ela ainda dá pontos em cima do que a gente compra e a gente tira produto de graça. Eu também adoro quando dá dia 15. Fantástico. Pontos que eu saio pedindo tudo, né? E escolhendo os meus queridinhos. Olha aí, alguém confirmando. Vivi tirou R$ 2.700 em óleos no
passado de pontos que ela acumulou. Então, isso é extraordinário. Eu acho que foi muito esclarecedor, Rodrigo, tudo que você falou, principalmente essa questão da abrangência da função do óleo essencial. Ele não se restringe só a uma parte, a diversas. Eu quero te agradecer, né, te agradecer por todo o conhecimento que você passou, foi extraordinário. Você é um cara muito inteligente. Tenho mais orgulho ainda de saber que a gente tem pessoas como você levantando Nada. aí da aromaterapia, dos óleos da doTERRA, principalmente, que a gente tem essa segurança na forma de uso. Eu quero que vocês abram aí os vídeos de vocês para a gente registrar. Se tem alguém aqui que ainda não segue a gente nas redes sociais, tirem fotos aí. Marca lá, o seu Instagram é Zé Digo, né, Rodrigo? Isso. Zé Digo. Isso. Tá? Para quem não me segue ainda, Valéria Barros, _oficial. Eu vou postar essa nossa aula, tem gente que pede, ficou gravada. Siga o nosso YouTube, Irmãs Barros, Óleos Essenciais. Se inscrevam lá, ativem as notificações, que tudo que a gente tem de informação a gente vai estar passando para vocês. Lá já tem muito conteúdo. Então eu quero pedir para vocês abrirem, para a gente registrar. Postem aí nos stories e vamos ir adiante nisso. Quero parabenizar todos que ficaram aqui até esse momento. Eu também agradeço bastante. Quando a gente Eu falei coisas, às vezes, enfadonhas, coisas fisiológicas, farmacológicas, e não, realmente, às vezes, eu sei que, meu Deus, não estou entendendo nada, mas vocês podem, não se preocupem não, porque vocês podem chegar tranquilamente e podem falar o que vocês... não entendi isso, pode tirar a dúvida que vocês quiserem, pode ligar a câmera de vocês, que aí eu tento falar, sim, na linguagem na linguagem muito mais tranquila, e até eu peço desculpa justamente se eu utilizei uma linguagem muito mais difícil, se eu desculpa, mas eu estou aqui, se alguém quiser tirar alguma dúvida para alguma coisa, eu realmente também pode ligar o vídeo e dizer que não entendeu tal parte, o que é bom, o que não é bom, porque é bom, porque esse negócio de radical livre, de cardioproteção, também, inclusive, eu nem falei isso tudo, né, porque também o tempo nem dá, porque estende bastante. Inclusive para a pressão arterial, gente. A gente tem muito óleo que diminui a pressão arterial. E a gente sabe que tem muita gente hoje em dia que tem uma pressão arterial que é muito desregulada, né? Ou seja, tem aí a pressão, ou seja, está tomando muito medicamento, tanto que losartana com hidroclorotiazida é uma coisa que mais vende no mundo. Vende bastante losartana e hidroclorotiazida, e são que as pessoas não sabem os benefícios dos naturais, inclusive que a gente pode estar usando sim, tanto na inalação, tanto na ingestão, certo? São vários. Eu, por exemplo, como eu falei para vocês, eu mostrei aqui as cápsulas para vocês, eu tenho um colar terapêutico, que eu fico sempre colocando aqui, ó. Tenho um colar terapêutico, coloco até óleo essencial no meu para tapar o olho, sempre eu estou com algum cheiro, sempre. As pessoas sempre me associam ele já vem com aquele cheirinho de chá. Sempre tem esse negócio, sabe? Ele já vem com esse negócio. Então, surgiu uma pergunta aqui. Tem duas perguntas aí que eu acho pertinentes. Uma perguntando qual é o óleo que tem maior geraniol na doTERRA, dos que você conhece. E sim. Qual é que tem maior quantidade de geraniol? E a outra pergunta, o que dá para aumentar a frequência cardíaca? Tá, bora lá. Um óleo que tem mais geraniol vai ser, claro, aí eu vou ser, tem muito no óleo de rosas, porém a gente sabe que o óleo de rosas, tantos benefícios que ele tem, né, gente? Ele é valioso, né? Mas a gente encontra também a gente encontra em palma rosa. Lemongrass, você falou, não foi? E lemongrass e também citronela. Só que, porém, o citronela não para ingestão. Citronela é o que nós testamos e que teve efeito, porque nós utilizamos de várias técnicas, nós utilizamos a citronela como inalação.
Porque, na verdade, como eu falei para vocês, a gente sempre tem na nossa cabeça, e que inclusive é passado, inclusive de farmácias, porque a indústria farmacêutica também ela é muito cruel em alguns aspectos, sabe? Cruel, eu quero dizer o seguinte, porque ela só quer visa muito lucro, lucratividade, essas coisas todas, e é uma coisa que para você estar comprando sempre, por isso que ele só vai no efeito e não vai na causa, certo? Aí o que acontece? A citronela sempre mistificado para a gente e realmente tem esse efeito. Ele é repelente de inseto. Realmente tem. Isso é fantástico, é perfeito, isso é provado também lá, que tem gente que trabalha com a Aedes e que viu que tinha realmente um efeito fantástico para repelente. Porém, a citronela, quando ele é inalado, ele pode aumentar a frequência cardíaca. Certo. Inalado. Inalado. Certo. Aí, falando em rosa... Agora, o Cibopolgon, ele tem uma quantidade de geraniol, porém, por ter essa sinergia toda, ele não tem esse aumento da frequência cardíaca. Pelo contrário, ele já diminui. Para vocês perceberem que essas sinergias de óleo vai depender da quantidade de que cada componente tem no óleo e dessas misturas, qual o efeito farmacológico e o fisiológico que a gente vai ter. Ou seja, não depende só ter geraniol ou não, vai ser a concentração de geraniol. Porque eu utilizei o geraniol puro e utilizei o geraniol mais concentrado. Ou seja, não é porque eu tenho óleo que tenha geraniol, que tenho carvacrol. Carvacrol é fantástico, gente, para dor, que está no orégano, certo? É fantástico. Ou seja, e para o sistema imunológico também, isso já é comprovado e anticancerígeno também, certo? Ou seja, então, o carvacrol, e que está presente no óleo de orégano. E no Dário Terra tem bastante, que eu já pesquisei sobre isso, certo? E aqui você pode passar a sinergia. A gente não tem o rosas puro no Brasil, né? Ele tem um poder super elevado, né? O óleo tem a maior frequência vibracional, mas nós temos esse óleo aqui, cadê, Gabi? A gente tem um, que é o Stronger, na linha infantil, na linha Kids, é o Touch Rolon, que ele vem rosas, ele vem cedarwood, né, que é o cedro, ele vem o olíbano, rosas, olíbano, cedro e tem outro componente. A gente pode fazer uso dele dessa mesma forma, mesmo ele sendo no mix? Pode fazer, só que aí no caso, Valéria, quando a gente fala nessa sinergia e sendo nesse mix, pode ser que ele não sim, eu conheço até. Mas o que acontece é o seguinte, a gente utilizando, quando a gente faz essa sinergia, você dá para perceber aí que ele vai ter um efeito mais calmante. Sim, verdade. E quando a gente fala mais calmante, ele tem uma bradicardia, ou seja, diminui a frequência cardíaca. Porque não é só o citronelal puro que tem aí dentro, tem mais outros componentes, como, por exemplo, o terpenino, o limoneno, outros componentes. Inclusive, gente, outra coisa que eu queria deixar claro para vocês, se vocês prestarem atenção a partir de agora, e citronelol também. Certo? Citronelol foi provado que tem efeito, inclusive, foi um estudo que foi feito do lado do meu laboratório, que tem para artrite reumatoide, que é o citronelol. Perfeito. Ou seja, e o citronelol está em vários óleos. Ou seja, e o que acontece é o seguinte, gente, ó. Se eu sei desses efeitos terapêuticos e se eu sei que tem essa variedade e esse âmbito todo, a gente pode tá aí buscando de vários campos. Agora, para eu ter um efeito terapêutico que eu quero e que eu espero, aí vai depender bastante realmente do óleo e da sinergia. Não pense que, por exemplo, encontrou geraniol ou encontrou carvacrol, vai ter esse efeito. Não, o carvacrol sim vai ser sempre efeito, vai ser sempre antioxidante, ele vai ter esse efeito como o citral, que está na Will Orange, certo? Vai ter um efeito antioxidante gigantesco, só que a gente só pensa no efeito mais... É por isso que eu digo que a gente fica pensando muito na caixinha, eu, inclusive, certo? Por exemplo, a gente pensa que o Orange vai servir mais, aí vê alguns benefícios assim, mais aleatórios, mas a gente não sabe que ele tem um efeito também cardioprotetor e só vê a parte ansiolítica. E ansiolítica realmente é provado.
Inclusive, tem um artigo científico comprovando que o Will Orange é ansiolítico. E dá bradicardia também. Diminui frequência cardíaca quando a gente está tenso. Ou seja, se diminui frequência cardíaca quando a gente está tenso, é porque também tem um efeito cardiovascular. Se eu tenho alguma coisa que vai diminuir ou aumentar a minha frequência cardíaca, ou se não alterar o meu tecido cardíaco, então é porque o meu óleo essencial tem um efeito cardiovascular. Entenderam? Então, bora lá para perguntas. O cedro, o lítia. Então, justamente, gente, ó, esse que Carla perguntou aí, foi esses todos, o lítia tem bastante citral, certo? Tem bastante citral, muito. E citral é bastante cardioprotetor. O citral foi provado que tem bastante protetor, ou seja, que tem um capilimã, certo? E, ou seja, boa noite, Lu. Então, mas continuando, o lítia, mais o lítia e o rosa, e também nós temos o Strong, que a Valéria falou, que vai ter um efeito cardioprotetor, porém um efeito... Eu esqueci de falar que tinha o lítia, por isso que Carla colocou aí, que é no Stronger. É a composição dele, é rosa, certo? Sim. E o lítia, né? Com óleo de coco já fracionado. Tá chamando para vocês. Mas é isso que eu tô falando para vocês, rapidão, só para terminar, juro, para vocês, rápido. É isso que eu tô falando para vocês, que vai depender da sinergia, e vocês podem me chamar no privado, podem falar comigo a hora que vocês quiserem, inclusive pegar meu número, porque vai ter um efeito. Por exemplo, lícia, certo? Ele tem bastante citral. Só que, se eu misturo ele, se eu coloco ele com algum óleo que tem muito geraniol, ou se eu coloco alguma coisa que tem muito citronelal, eu posso aumentar a frequência e posso diminuir. Ou seja, dependendo da sinergia que a gente faz, certo? Isso vai ter uma alteração bastante elevada. Ou seja, não fica uma coisa... Não, dele, Gabi, que tá ruim. Não tem que pensar... Certo? É basicamente isso. Mas eu estou disposto, gente. Vocês podem pegar meu número lá no grupo, podem tirar dúvidas comigo a hora que vocês quiserem. Tanto pode ser pelo Instagram, pode ser também lá no grupo que tem meu número, tem que estar lá, Zé Vigo. Certo? Então, vocês podem falar comigo, tirar dúvidas, qualquer coisa em relação ao cardiovascular e também algumas coisas de sistema emocional e também de nocicepção, que é dos cancerígenos, que foi o cravacrol e o orégano que foi utilizado. Muito bom, Rodrigo. Muito obrigada, meu querido. Que Deus te abençoe. Eu que agradeço. Muita saúde. Amém. Você pode voltar outra vez para falar de dores aqui, das questões emocionais, tá? Sim. Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. Muitíssimo obrigada mesmo. Eu que agradeço bastante. Eu agradeço bastante a todos vocês. Muito obrigada, gente. Vamos fazer uma fotinha agora. Bastante grato em compartilhar tudo isso com vocês e estou disposto a tirar qualquer dúvida com vocês, já que nós sabemos que tem um tempo restrito aqui, mas eu estou lá no WhatsApp, eu estou lá no Instagram, ou seja, qualquer coisa pode me chamar. Ok? Gratidão. Boa noite a todos. Também, gratidão, gente. Valeu. Um abraço. Beijo.